os que ainda não sabem. E a gente propôs, então, essa forma de trabalho. 2 dias de leituras preparatórias dos textos mais fundamentais assim, que organizam essa nossa jornada. Então, hoje, eu queria agradecer muitíssimo a Cristina Duba e a Cristiane Zeituni por terem aceito fazer essa primeira leitura sobre o texto de Freud, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é, vamos dizer, a base dessa nossa jornada, uma das bases da nossa jornada. Muito obrigada a vocês, obrigada aos presentes, e eu também queria saber, Ana, você quer dar uma palavra agora, quer falar alguma coisa ao final? O que você prefere? Eu acho que eu deixo para eu falar no final, então, entrar na discussão aí com elas, né? Mas eu quero agradecer também a participação da preparatória, tanto a Cristiane quanto a Cristina. Eu li a sinopse, estou animadíssima para escutá-las. A discussão está prometendo ser muito interessante. Então, com a palavra, nossas convidadas. Começa. Obrigada. Também gostaria de agradecer o convite para estar aqui ao lado da Cristina Duba, né, apresentando nessa primeira leitura preparatória o texto freudiano Psicologia das Massas e Análise do Eu, para pensarmos a dimensão subjetiva dos discursos dominantes contemporâneos, né? Então, nossa proposta é trazer um pouco isso para debate. De que maneira discurso de ódios, políticas negacionistas, novas formas de segregação modulam grupos e indivíduos contemporâneos. O que as elaborações freudianas sobre as massas nos ensinam ainda hoje? Então, a minha proposta é retomar o texto do Freud. Valendo-se dos estudos de autores como Le Bon, MacDougall e Trotter, Freud introduz suas elaborações teóricas sobre a formação das massas a partir da psicanálise. Mostra que a psicologia individual é, ao mesmo tempo, também psicologia social. Isto é, a psicologia da massa pode ser explicada pela psicologia individual. E conclui que o mecanismo que está em jogo na formação das massas é a identificação ao líder e a ligação libidinal entre os chamados indivíduos do grupo. Interessado em saber qual é a natureza desse laço que existe entre os membros de um grupo, Freud apresenta a teoria da identificação, forma mais primitiva e original de laço emocional com o objeto, como a via para analisar a estrutura libidinal presente na constituição das massas. Freud apresenta 3 modos de identificação e afirma que a identificação baseada na possibilidade ou desejo de se colocar na mesma situação emocional, na possibilidade de partilhar uma qualidade emocional comum com outra pessoa, que está na origem da constituição das massas. Inclusive, Freud dá aquele exemplo, né, clássico, né, do caso da moça do orfanato, que recebe uma carta de alguém, porque ela está enamorada, que lhe desperta ciúmes e ela reage com uma crise de histeria. As outras, que também gostariam de ter um caso amoroso secreto, reagem da mesma maneira, colocando-se por identificação na mesma situação. A natureza do laço com o líder é uma identificação dessa ordem. Em 1921, Freud já havia desenvolvido sua teoria sobre o narcisismo, introduz o conceito de eu ideal e ideal do eu para pensar a relação com o líder e a identificação entre os membros da massa. Freud vai mostrar que a constituição libidinal dos grupos, tal como no enamoramento e na hipnose, está presente o mesmo mecanismo. O indivíduo coloca o objeto no lugar do ideal do eu. É por essa via que Freud explica o rebaixamento da consciência crítica e do nível intelectual atribuído aos indivíduos da massa. O amor ao líder justifica o seu discurso e seus atos. Como afirma Freud, na cegueira do amor, alguns se convertem em criminosos sem remorsos. Freud analisa ainda 2 massas altamente organizadas, permanentes e artificiais, a igreja e o exército. Apesar de suas diferenças, em ambos há a ilusão
de que existe um cabeça, entre aspas, que ama todos igualmente, Cristo e o comandante-chefe. Cada indivíduo está ligado por laços libidinais ao líder e aos demais membros do grupo. O laço que une cada indivíduo a Cristo, por exemplo, é também o laço que une uns aos outros. Contudo, a identificação, por estar na base da constituição narcísica, carrega uma tensão agressiva que precisa ser contida para que não ameace a existência do grupo. Essa tensão é contida pela limitação do narcisismo produzida pelo laço libidinal com os membros do grupo. Os indivíduos comportam-se como se fossem uniformes, toleram as peculiaridades de seus membros, igualam-se a eles e não sentem aversão por eles. A agressividade interna que pode surgir como efeito dos diversos narcisismos é desviada para fora e revirada em seu oposto, no incremento do ódio em relação àqueles que não pertencem a ela. É o que Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças, que está na base dos diversos tipos de racismo e segregação, como sinalizou Lacan em 1967. A fraternidade, nesse sentido, está na origem da segregação. Temos aqui alguns elementos importantes levantados por Freud para pensarmos o cenário contemporâneo, que é diferente dos tempos modernos freudianos, quando os ideais e as ideologias ocupavam o zênite no campo do social e da civilização. Os processos de civilização contemporâneos alteraram-se. No contexto contemporâneo, o pacto social se mostra cada vez mais inconsistente. São as leis de mercado ocupando o lugar antes ocupado pela lei do pai. Vivemos sob a égide do excesso, do consumismo, do deleite a qualquer preço. Da sociedade industrial da produção para a sociedade pós-industrial do consumo, houve uma mudança de paradigma. Os modos de alienação necessários para entrarmos no mundo do trabalho não são simétricos aos modos de alienação do mundo do consumo, enquanto o mundo capitalista do trabalho é sustentado pela ética do ascetismo e da acumulação, o mundo capitalista do consumo é regido pelo direito ao gozo. Essa nova configuração tem efeitos no laço social que podem ser mortíferos, principalmente quando implicam a imposição de uma uniformização do gozo e, portanto, da segregação. Como afirma Lacan, nosso futuro de mercados comuns encontrará o seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Outro aspecto importante a ser considerado é em relação aos avanços tecnológicos, especialmente a internet, que revolucionaram as tecnologias da informação, da comunicação, e possibilitaram aí a comunicação virtual, a conexão entre as pessoas, engendrou aí um novo tipo de laço. Os encontros hoje são virtuais. Os grupos se formam no WhatsApp, que articulam-se por identificação e as conexões se fazem entre os semelhantes. Grupos dos amigos, do trabalho, do time, da religião, entre outros. Esse foi um ponto muito debatido no nosso núcleo de psicanálise e direito. O advento da internet e, com ela, o advento das redes sociais não promoveu uma arena de debates, um espaço dialógico de troca de ideias e promoção de novos saberes, mas uma certa proliferação do imaginário, lacração e cancelamentos. Sabemos que a exacerbação do imaginário em detrimento do simbólico favorece a emergência da agressividade e do ódio. E vemos surgir um outro aspecto importante, que é a disseminação de informações sem compromisso com a verdade, as chamadas fake news. Os fatos comprovados têm menos poder do que as mentiras que são afirmadas com muita convicção nas redes sociais e acabam tendo força de verdade. Instala dúvidas em torno de verdades científicas. Assistimos ataques a jornalistas, cientistas e educadores. Essas estratégias afetam o tecido social, têm efeitos na subjetividade de nossa época e se tornou uma forma de gestão da vida política. Vamos relembrar o que ocorreu em 2016. No Brasil, em meio à crise econômica e política, uma presidente eleita democraticamente é destituída através de um golpe
em meio à exacerbação de um discurso de ódio que se disseminou pelas redes sociais e fomentou um aumento do movimento de massa. O clima era de instabilidade no Brasil e no mundo. Na Europa, inicia-se a campanha da saída do Reino Unido da União Europeia, campanha conhecida como Brexit. Na França, Marine Le Pen representa o avanço gradual da extrema-direita no país. Nos Estados Unidos, a eleição do Trump também muda o cenário do país. Trump ganha as eleições com um discurso nacionalista, protecionista, políticas xenofóbicas e uso de fake news, com o intuito de manipular a opinião pública. Como sinalizou a jornalista Juliana Monachesi no último Fórum Zadig, nas redes sociais, a experiência humana é usada pelos algoritmos para fomentarem uma propaganda sob medida, né? Estou entre aspas, que foi bem a palavra que ela usou. Direciona conteúdos ideológicos sob medidas e, por isso, tem sido usada com fins políticos, como foi o escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook. A partir de informações colhidas entre os usuários das redes sociais, é possível criar um modelo estatístico que permite traçar o perfil de cada um dos usuários com base em suas likes, e com isso, ajudá-los um a um através de mensagens personalizadas. Essa estratégia política que usa o anonimato das redes, ao se dirigir a cada um em seus likes particulares, foi apropriada por grupos políticos de extrema-direita, inclusive no Brasil, para colocar em circulação as fake news. Vou agora recorrer a Vladimir Safatli, que nesse mesmo fórum, Zadig, ao responder em que consiste o retorno na cena política brasileira e mundial de ideias totalitárias, de extrema-direita e neofascista, afirma que é uma espécie de fascismo estrutural, ou seja, é um risco imanente das democracias liberais que pode aparecer em várias circunstâncias. Para falar disso, em termos psicanalíticos, recorro a Marilene Bruce, que em sua conferência O Analista e o Político, publicada no livro dela, né, O Inconsciente e a Política, seguindo Lacan, afirma que todo o discurso do mestre possui uma vocação totalitária, inclusive aquele do mestre democrata. Vladimir, em sua mesma exposição, nesse fórum, completa que os líderes fascistas aparecem no colapso da ordem patriarcal. Não se trata de dizer que o fascismo seja derivado de uma ordem patriarcal. Ele é uma resposta imediata ao colapso dessa ordem. Então, em tempos, né, de colapso da ordem patriarcal, da universalização promovida pela tecnociência, que promove segregações e elevação do objeto no zênite do social, há um certo apelo ao líder totalitário, imbrochável, mas que, em termos freudianos, não é o líder que ama a todos igualmente. É aquele que, tal como no mito de Totem e Tabu, promove o ódio, a violência, a segregação. Então, para concluir, eu vou lançar mão da fala do Romildo Rego Barros, que no seu artigo Da Massa Freudiana ao Pequeno Grupo Lacaniano, ao comentar o texto do Lacan, A Psiquiatria Inglesa e a Guerra, nos dá aí alguns caminhos. Se é verdade que nossa civilização, citando Romildo, se é verdade que nossa civilização se caracteriza por uma não resposta do outro, pela inexistência do outro, então é preciso que haja grupos que saibam manejar a ligação horizontal entre os iguais. É preciso uma nova estrutura simbólica que parta não da adesão de cada um a um chefe, e sim da ligação horizontal entre os iguais, sem que isso se dê pela via de todos os iguais, porque a via do todos iguais tende a restabelecer o um sob a forma do pior, seja pela democracia das massas, do consumismo, seja pela dimensão do império do supereu de ordens insensatas. Então, agora eu passo a palavra para a Cristina Duba, que vai comentar alguns pontos da minha fala e avançar a partir daí. Obrigada. Posso seguir? Em primeiro lugar, quero agradecer também aos organizadores, né, a Ana Lúcia,
E eu vou continuar tentando fazer alguns acréscimos ao trabalho meticuloso de Cristiane Zeituni, buscando trazer para a nossa discussão alguns pontos que considero essenciais para localizar a psicologia das massas em nossa hora histórica. E devo assinalar e frisar o quanto a consideração desses pontos deve ao trabalho coletivo que vem sendo feito no núcleo de psicanálise e direito do ICP, com nossos colegas participantes intensamente envolvidos na discussão. Em primeiro lugar, gostaria de marcar a estreita proximidade dos chamados textos culturais, né, de Freud. Podemos observar a continuidade desses trabalhos de Freud que se articulam entre si, deixando perguntas e lacunas, em geral recuperadas no texto seguinte. São questões suscitadas pelo seu tempo, marcadamente um tempo de entreguerras, sobre as relações do sujeito com o outro, do homem com a cultura, dos indivíduos com a massa. Nesse sentido, o texto Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte talvez possa ser tomado com certa imprecisão, porque essas questões permeiam a obra de Freud, mas talvez possa ser tomado como um ponto de partida, ou um marco que inaugura a investigação freudiana que se desdobrará em Além do Princípio do Prazer, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização e, por fim, Moisés e o Monoteísmo. Né? Sequência que remonta em sua origem a Totem e Tabu, a gente não pode esquecer, né? Esta linha de investigação freudiana, que começa com a surpresa e a reviravolta que os tempos de guerra promovem no cotidiano, que se julgava estável no início do século, né? Século passado, introduzindo em termos extremos a experiência da morte a partir de uma escala tão próxima como coletiva, invadindo o cotidiano, que Freud fala bastante, né? Das mortes dos próximos, e também das grandes escalas de morte, né? O morticínio da Primeira Guerra, né? Culmina com a proposição da noção de mal-estar na civilização, como a constatação de um resíduo permanente de desconforto, de inadequação, um fundo de insatisfação que permanece, que resta da operação de civilização. Freud retoma, assim, em sucessivos textos, a relação do sujeito com o outro, do homem com a cultura, dos indivíduos com a massa. Relembremos, Freud escreve Psicologia das Massas e Análise do Eu em 1921, poucos anos antes da ascensão do nazismo na Alemanha e durante a ascensão de Mussolini na Itália. Podemos supor, então, que ele colhe em seu frescor o espírito do tempo que se anunciava, captura esse momento especial em que se revelam para olhos e ouvidos atentos aspectos que talvez posteriormente retornem à obscuridade, sejam recalcados. Em Psicologia das Massas, enuncia de saída uma máxima que guiará a sua investigação hora em diante. A psicologia individual é a psicologia da massa. Sustenta-se primordialmente na identificação, de que ele especifica os tipos. Sua hipótese, e a Cristiane falou bastante disso, né? Sua hipótese se baseia, em última análise, na constatação da prematuridade do bebê humano, que o destina à dependência prolongada do outro materno, o que, ao mesmo tempo que engendra o amor familiar ambivalente, ele ressalva, condena-o à experiência prolongada do desamparo. Assim, a dependência e o amor familiar, que inscrevem o sujeito na cultura, são inevitavelmente a fonte do desamparo que se faz representar pelas forças da natureza, pela sua posição diante das forças da natureza, a fragilidade do corpo humano e a precariedade das relações sociais, diversas figuras da morte. Assim, nessa forma freudiana de apontar a presença do outro na formação do sujeito, o conceito de identificação emerge como fundamental. O sujeito está irremediavelmente lançado no campo do outro, o que não o cura do desamparo, mas o impele ao apelo, ao anseio pelo pai. No entanto, essa não é uma operação feliz, que se completa em algum momento. Resta um fundo de insatisfação, seja nesse apelo pela via do amor, seja pela operação de identificação resultante.
E, para além da ambivalência, Freud localiza a pulsão de morte. Não é certo que o sujeito deseje o bem. Não à toa, foi naqueles tempos de engendramento de grandes fenômenos de massa que Freud se interessou por estes acontecimentos. É grande a quantidade de autores que se referem à espantosa ruptura que representou o advento do nazismo. Não que ele já não estivesse sendo urdido, que seu advento não fosse um acontecimento de que se pudesse apontar as causas. Freud, no entanto, vai em busca das raízes pulsionais desse acontecimento, do mecanismo que o sustenta e encontra essa similitude entre o indivíduo e a massa. O eu e a massa funcionam de forma similar. Podemos supor, talvez, que a massa continue o eu e vice-versa? Humberto Eco nos fala do urfascismo, um fascismo de estrutura, primordial, né? Primitivo. Né? Suas características principais de anseio pela guerra, de eleição de um inimigo, de culto à morte, à violência, de união fraterna pela exaltação do ódio ao outro, ódio à diferença representada no outro, no racismo, é um efeito extremo do que Freud reuniu na noção de narcisismo das pequenas diferenças. Ao tratar disso, Freud localiza o horror, não o amor ao próximo, como ordena o mandamento impossível, localizando como corolário do narcisismo a parcela inevitável do ódio a uma parte de si, ao gozo não colonizado de cada um. Quer dizer, a gente tem que ver, pensando também que tem uma diferença, né? Quando ele fala do narcisismo das pequenas diferenças, ele está apontando esse núcleo aí de ódio à parte de si que o sujeito não suporta, mas é um ódio que se equilibra nas fronteiras, né? Quer dizer, o espanhol com o português, enfim, ele dá outros exemplos agora que eu não estou me lembrando, mas, enfim, esse ódio com a proximidade tem fronteiras, né? Quer dizer, existe um fenômeno moderno que é justamente esse atravessamento das fronteiras, né? Quer dizer, é alguma coisa que escapole dessa regulação. Quer dizer, isso já ocorreu no nazismo, né? Quer dizer, quando o inimigo, aquele que resiste a essa homogeneização é interno, né? É o judeu, né? É encarnado pelo judeu, né? Está dentro, né? Não está nem na fronteira mais, né? Peraí que agora eu me perdi. Ao tratar disso, Freud localiza o horror, né? Não o amor ao próximo como ordena o mandamento impossível, localizando-o como corolário do narcisismo, a parcela inevitável do ódio a uma parte de si, ao gozo não colonizado de cada um. Trata-se de, a partir da lógica da segregação, localizar fora o insuportável, sem dele fazer sintoma. Sustenta-se na eleição do inimigo, que é sempre aquele do outro gozo, e se sustenta da mesma forma na eleição de um líder que represente o pai, a quem cada um possa amar e temer, desde que se reconheça nele a proteção almejada e impossível. A questão, no entanto, não é que isso se dê como falha da cultura, da civilização, mas que constitui a própria civilização. É um fato de discurso, como nos diz Marie-Hélène Bruce, a guerra não se opõe à civilização, ela é parte da civilização. Se o eu é identificação ao outro, esta operação não se faz sem deixar um resto que se torne estranho, um gozo estranho ao eu que ele busca extirpar, que se condensa. É bom lembrar que essa foi a palavra, né, que foi usada agora no discurso do presidente, né, que um partido, o PT, deve ser extirpado, né, da vida nacional. Extirpado é radical, né, não é... Está fora do discurso da democracia, né? Que ele busca extirpar, que se condensa no outro do racismo, no outro inimigo, base da segregação. É no cruzamento da identificação vertical com o pai e no conforto de reconhecer-se como igual, na identificação horizontal, que o sujeito pode se despir de sua divisão e integrar a massa. Esse é um automatismo de massa, pura repetição. E podemos entrever aí a pulsão de morte, o supereu em sua função de impelir ao gozo. Alguns autores chamam a atenção para o histrionismo do líder das massas fascistas.
Palhaços sinistros, fanfarrões, violentos, eles se destacaram muitas vezes não tanto por um traço de ideal, mas por um traço qualquer, fora de sentido, de gozo. Dizer o impronunciável, encarnar a transgressão, é um ponto que toca direto aos corações dos ressentidos, dos abandonados da sorte prometida pelo capitalismo atual, que constituem muitas massas contemporâneas. Elas são sensíveis à astúcia da propaganda, que lhes dão um roteiro de existência. O lumpesinato, os inadequados, se deixam fascinar pela retórica que lhes promete à força um lugar na festa do suposto gozo coletivo. Isso é poderoso, é um apelo direto ao núcleo de força da lei. Eu acho isso importante, né? Isso eu queria frisar um pouco. Isso é um apelo direto ao núcleo de força da lei, à violência que habita o seu centro, né? No centro da lei, né? Ao que Benjamin chamava de núcleo, não banda, não se trata de uma banda, mas de um núcleo podre da polícia, do poder, né? A loucura de cada um, o núcleo louco de que também nos falava Henrique Laurent. O fascista sabe morrer, dizia Mussolini. Ele está sempre pronto ao combate, a formar a matilha, nos termos de Canetti, a não ser quando, por obra de desejos fortuitos, a matilha se dissolve e aos deuses obscuros pode se opor o realismo de combate, de que falava Lacan e a psiquiatria inglesa e a guerra. Aí um pouquinho de otimismo, né? A experiência de Bion e Hickman, a que Lacan se reporta nesse texto, permitiu, naquele momento de guerra, inventar uma maneira de dar lugar à singularidade do gozo de cada um no seio da cultura. Nesse sentido, talvez ainda possamos concluir com Freud que nos resta o apelo e a aposta em Eros, como uma boa maneira de acolher o gozo estranho que nos habita. Aí é isso. Muito obrigada, Cristina. Eu vou aqui um pouco fazer, às vezes, de uma coordenação, a recolher assim, as mãozinhas. Vocês vão levantando as mãozinhas aí, eu vou recolhendo, ou perguntas que aparecerem no chat. Eu acho que vocês fizeram um percurso interessantíssimo pelo texto, fundamental, levantando questões muito sutis, delicadas, importantes da gente aprofundar como preparação para essa nossa jornada. Bom, eu queria ver, tem alguém, Isabel, você está com a mão levantada, mas baixou? Não sei, não entendi bem. Bom, quem gostaria de iniciar aí? Foi só o aplauso. Eu não levantei a mão, não, foi só o aplauso. Ótimo. Alguém se anima? Ana Lúcia, vamos lá. Ana Lúcia, depois... Bom, eu quero agradecer a Cristiane e a Cristina pelo trabalho detalhado e principalmente, né, poder extrair os pontos principais levantados, trazidos por Freud nesse texto tão importante. Você menciona, Cristiane, em algum momento, sobre o direito ao gozo no capitalismo. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso é um dos pontos que a gente pretende explorar na jornada. O que a gente pode chamar de direito ao gozo no capitalismo, né? Por que há direito ao gozo? E, Cristina, eu queria enfatizar um ponto que também a Lucila trouxe na sessão Rio aqui, discutindo sobre a época atual e falando sobre o testemunho. Isso que você falou em outros termos, diferentes do que a Lucila trouxe, mas eu acredito que seja a mesma coisa, e eu também gostaria que você explorasse um pouco mais, sobre a diferença entre a segregação como alguma coisa de estrutura, né, que está presente, né, do ponto de vista estruturante de cada um, né, e essa segregação que elimina o outro. Né? Não é só uma coisa de segregar, mas de eliminar, né? Como você mencionou mesmo, a questão dos judeus na Segunda Guerra, e como a gente tem visto hoje, né, na política atual, como você mencionou, de exclusão de outro partido, extermínio de outro partido. Né? Não é oposição, mas é extermínio. Né?
A Cristiane vai falar primeiro? Não, vocês não acham... Vamos recolher mais uma, a pergunta da Inês, e quem sabe junte, e aí vocês respondem enquanto o povo pensa mais um pouquinho. Tá, Inês, por favor. Inês. Tá legal, estão me ouvindo, né? Eu queria perguntar adorei, Cristiane e Cristina, realmente trabalhos excelentes e pontos fundamentais, tem tudo a ver com quem está discutindo, tanto no Núcleo de Psicanálise de Direito, que eu participo, como na jornada, a preparação da jornada. E aí eu queria, Cristina, pegar esse ponto aí do otimismo, o certo otimismo que você falou, né? Do lado da psiquiatria inglesa e a guerra, quer dizer, como diante dessa massa atual, né, no Brasil, então, é o palhaço terrível, né? Como é que a gente pode dar aí um adjetivo para esse palhaço que está no comando, né? Como você falou, sinistro. Sinistro, é um palhaço sinistro, né? Que o pessoal, a gente fica chocado do homem puxar aquele couro de imbrochável, mas é isso que a massa quer, né? Isso que ali as pessoas que estão assistindo querem, né? Gozam daquilo, adoram. Então, que é essa identificação direta, né? Sem passar pelas instituições, né? Direta com um líder carismático, terrível, esse palhaço. E aí, qual seria a função, então? Quer dizer, uma pergunta meio complicada, mas para a gente, acho que é a discussão da jornada. Qual seria a função dos chamados coletivos, né? Como você falou, um certo otimismo, né? De grupos que não sejam essa massa diante desse palhaço sinistro, né? Que se une aí, esse líder aí, palhaço sinistro. Quer dizer, como seria... Que você falou uma coisa fundamental, quer dizer, não é também toda horizontal, né? Quer dizer, tem que ter funções diferentes, né? Porque se for todo mundo igual, é horizontal, mas todo mundo igual, acaba que vai surgir um líder, né? Tem diferenças e funções diferentes. E dos coletivos que já existem milhares de coletivos, né? Seja ou até dos analistas aqui da gente dos membros da Seção Rio, né? Também é um coletivo. E outros, né, de negros, de LGBTQI, isso aí, tem tantos, né? Hoje em dia tem mulheres, feminismo das mulheres negras, feminismo, mas que eu acho que tem uma função muito importante. Então, se consegue minimamente fazer frente a isso, não sei, também não sei, você não vai ter como responder, mas como colocar como questão. Márcia, eu posso incluir um adendo à questão que a Inês trouxe? Claro, claro. A partir disso que a Inês colocou, eu queria acrescentar, porque esse é um ponto, a Inês tocou num ponto que tem sido muito debatido entre os psicanalistas, que é a questão dos grupos identitários e que nós estamos trabalhando nas jornadas. Quer dizer, há uma crítica, né, chamando esses grupos, né, dos movimentos sociais identitários e nos fazendo crer que não teria efeitos, né, porque seria só em torno da identidade. Então, eu queria saber se vocês pensaram alguma coisa sobre isso, quer dizer, o efeito desses grupos, quer dizer, eles são só grupos, eles teriam efeito na cultura entre eles, quer dizer, é possível incluir alguma coisa aí do gozo e não só da identidade entre eles, né? Do singular, né, de cada um que participa desses grupos e produzir efeitos na cultura? Não sei se vocês pensaram sobre isso, mas é isso. Obrigada. Posso falar? Isso, eu vou passar para você. Cris, fala. A palavra é tua. Não, depois passo para a Cristiane, né? Mas é porque claro. Essa questão da Ana Lúcia, senão depois eu perco esse fio aí. Eu acho essa questão muito, muito importante, mas assim, eu não tenho ideia de como responder, não. Eu acho que a gente ainda está experimentando isso, né? Eu acho que essa questão identitária, ela navega numa zona muito perigosa, né? Muito cinzenta, assim, né? Acho que ela navega num fio da navalha, ao mesmo tempo que ela é essencial, ela confina muito com o risco de
de cair em práticas segregativas, mas, ao mesmo tempo, ela está num lugar tão especial que eu acho que é justamente aonde isso talvez possa ter um tratamento diferente, né? Se inventar alguma coisa aí diferente para fazer com isso, né? E parece que, né, o que eu ouço é que parece que isso de fato, né, ocorre, né? Acho que a gente tem que colher um pouco essas experimentações, né? Assim, um pouco. Eu gosto muito, eu sou realmente encantada com esse texto do Lacan, da psiquiatria inglesa, porque eu acho que foi essa vontade de colher o oportuno, né? Aquilo que funcionou num determinado contexto, um contexto radical, que fez, né? Que deu a luz para um trabalho possível nesses tempos de fragilidade paterna, né? De funcionamento paterno, né? Então, eu tenho a impressão que eles vão ter que ensinar como é que se faz isso, mas eu acho que é por aí, entendeu? Assim, mas assim, é preciso estar muito atento para o risco. Eu acho que é preciso estar muito atento para esse risco da segregação, né? De reforçar a segregação, né? Pois é. Agora, Cristina, eu acho que talvez caiba a nós, analistas, estar sempre participando desse debate na medida do possível, acho que sim. Né? Para que a gente possa... Porque me parece que o coletivo é uma excelente estratégia, apesar do risco que você está trazendo, você tem razão, me parece uma excelente estratégia para os grupos que são as minorias segregadas, né? Assim, de se reunirem para fazer um movimento, né? Esse movimento pode produzir mais segregação, mas a gente tem que apostar que não é só isso, né? Tem que apostar que não é só isso, mas tem que estar atento para esses efeitos encantatórios do eu, sabe? Assim, porque o eu é uma coisa muito poderosa, né? O eu convence a gente de que a gente é grande coisa, né? Convence que a nossa questão é primorosa, convence, né? Que nos dá essa resposta imediata, né? Eu me lembro muito do Veríssimo, né? Falando assim, que negócio é esse de autoestima, né? De amor de si? Quem disse que eu tenho que gostar de mim, né? Assim, quer dizer, é preciso reconhecer que eu sou pouco, né? Quer dizer, que tem em mim também o lado, né? Pois é, mas, Cristina, você se lembra quando a gente trabalhava lá, por exemplo, naquele trabalho lá no Digaí, como a gente pensava, por exemplo, uma estratégia quando a gente fazia o grupo, por exemplo, em torno do sintoma, a partir da experiência lá dos italianos, né? Quer dizer, era um grupo que começava como um grupo identitário, eu também, para depois ali realizar um trabalho, né, que tivesse consequências, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas críticas para a gente desenvolver uma estratégia que está sendo possível. Exatamente. Trabalhar, sabe, assim, inspirar na psiquiatria inglesa, é poder, sabe, na descoberta do Bion, é poder colher aquilo que se apresenta como estranheza, como inutilidade, como inadequação, como não serve para nada, como dejeto, né? E fazer disso alguma coisa, né? Ver o que o sujeito pode fazer disso, né? Então, eu acho que isso é uma inspiração mesmo, salvação pelos dejetos, eu acho que sim. Cristiane, você gostaria de tomar a palavra um pouquinho? Sim. Então, vamos lá. De comentar, então, isso aí, né? A pergunta da Ana Lúcia sobre essa questão do direito ao gozo, né? Que eu acho que é muito o que a gente vem estudando e recolhendo, né? Assim, da partir do Lacan, do Miller, né? Principalmente, quando o Miller fala daquele texto O Outro que Não Existe, o Comitê de Ética, acho que ele vai tocar muito nisso também, né? O quanto que a sociedade de consumo ela promove, né? Um certo empuxo ao consumo, né? Nessa ideia de poder oferecer o objeto, né? Como forma de recuperação da satisfação pulsional, né? O quanto que esse discurso, né, capitalista que não faz laço também tem aí, né, promove uma certa anulação do inconsciente, do sujeito do inconsciente, né? Então, com isso, né, ninguém quer se haver com o seu desejo, né? Mas com o seu gozo, com a sua forma de satisfação,
né? Dá licença, deixa eu entrar um pouquinho na sua conversa aí. É porque eu queria que você comentasse um pouco como é que a gente pensa isso do ponto de vista daqueles que não consomem, né? Que não estão. Pois é, aí que tá. Eles também estão dentro dessa lógica, mas é por essa diferente lógica daquele que tem o capital, né? Então, como é que a gente pode pensar isso? Sim, assim, eu trabalhei, né? Trabalho, né, com um adolescente em conflito com a lei, e isso estava muito presente, né? Às vezes, assim, eu acho que a questão é que eles ficam meio alienados nessa forma, né, do consumo, de querer consumir para poder ter visibilidade, o colar, o tênis de marca, a moto, né? E era comum nos atendimentos que eu fazia às famílias ouvir de algumas mães, né, que ficavam assim, impactadas com o fato do filho ter se envolvido com ato infracional, às vezes no roubo, justamente do tênis de marca. Poxa, eu trabalhei, eu fiz tudo para dar o tênis a ele, né? E mesmo assim ele vai lá e rouba. Quer dizer, então tem alguma questão aí, né, que fica assim capturado por aquilo, né, por essa lógica do consumo a qualquer preço, né? E principalmente esses invisibilizados, né, que acham que nessa posição também vão conseguir, né, assim, ter visibilidade. Então, acho que é uma lógica que captura a todos, independente de você ter acesso ou não ao capital. Eu acho que o fato de você não ter acesso, às vezes, assim, acho que embaraça de qualquer forma, né? Cada um do seu jeito. Gente, eu vou organizar aqui um pouquinho a conversa pelo seguinte, está ótimo e está animado e tem bastante gente falando, tanto levantando as mãozinhas aqui, como tem falas no chat. Então, eu vou propor o seguinte, eu vou fazer abrir para 3 pessoas perguntarem, depois eu leio algumas perguntas do chat e outras 3. Então, Marícia, Paula e Undina, depois o chat, depois Ruth, Cleiton e Sarita. Vamos vendo se o tempo dá para todos. Marícia, vai lá. Obrigada. Muita coisa para a gente discutir. Hoje é só o começo, né, Márcia? Vamos para a próxima preparatória, para a jornada. Mas adorei também os textos apresentados e eu levantei a mão lá na primeira pergunta que a Ana trouxe, porque eu também queria retomar esse ponto que me lembrou da fala da Lucila sobre o aniquilamento, a diferença que ela estava jogando entre uma segregação estrutural e aniquilamento. E a Cris Duba trouxe uma expressão que eu adorei, um ódio que se equilibra nas fronteiras, né, Cris? Sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Adorei isso, um ódio que se equilibra nas fronteiras, porque isso nos dá uma dimensão de um jogo de forças, de um certo equilíbrio, né? É o argentino com o brasileiro. Tem um certo equilíbrio nesse ódio que se equilibra nas fronteiras. Quando a gente São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, quando a gente está falando da estipação, como você trouxe, ou do aniquilamento, como a Lucila trouxe, a gente está falando de uma lógica de poder que não compõe mais essas fronteiras da mesma maneira, né? E o racismo ele se encontra aí, não é a segregação. O racismo é a segregação mais uma lógica de poder que funciona para aniquilar ou para submeter completamente o outro, né, a seu serviço, ao serviço daquele que está no poder. E aí eu acho que a discussão sobre o discurso do capitalista entra muito, principalmente no racismo do Brasil, né? Para nós, a brasileira aqui, né? Como esse racismo é uma lógica, se não de aniquilamento, no sentido de extirpar, mas de extrair do outro o máximo para que, né, os brancos, e aí a gente acho que tem que cuidar muito com essa nossa expressão que a gente tem costume de usar do identitário, excluindo os brancos, né? Nós não somos os universais, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Né? Os brancos no seu grupo identitário de brancos, mantendo nessa lógica de poder aí. Então, eu queria trazer esse elemento a mais aí, pegando o capitalismo, e incluir o poder na jogada aí, porque eu acho que isso faz muita diferença para a gente quando a gente está discutindo. Legal. Só para finalizar a resposta dos coletivos, como são talvez fundamentais que se deem aí, via coletivo, né? Não se responde a uma lógica de submissão de poder individualmente, não é possível. Né? E então, nem através de partidos, né?
a gente não acredita em representação, a gente sabe que os partidos não vão resolver isso. Pois é. Paula. Obrigada, Marícia. Paula. Obrigada, Cristina, Cristiane, pelos textos excelentes, muitas coisas, né? Mas eu queria retomar um pouco isso que a Ana Lúcia e a Cristina falaram sobre essa questão, não só do discurso identitário, mas essa articulação entre o individual e o coletivo, né? Quer dizer, de que tem alguma coisa aí no coletivo que a gente vai extrair da experiência analítica, né? Da experiência do individual. E lembrando também, gente, que a identificação para o Freud, quer dizer, que era a identificação ao traço, né? Lacan retomou isso a partir do objeto, né? E do objeto A, né? Quer dizer, de alguma coisa que vai introduzir no coletivo justamente a diferença, aquilo que não se fecha, a inadequação, o dejeto, enfim, tudo isso que vocês retomaram aí, né? Então, eu também tenho uma certa esperança e uma certa cautela de que é por essa discussão mesmo, onde os analistas precisam estar presentes com todo o mal-entendido, com toda a dificuldade, né? Mas poder justamente introduzir essa dimensão do objeto que, lembrando da fala do Romildo, né, na apresentação do Encontro Brasileiro, quer dizer, a função e o efeito do objeto A é justamente esse, né, deixar com que os universais não se completem, não se fechem, né? Seja ele qual for, aonde a gente achar que vai ter um universal, a função e o efeito do objeto é justamente não deixar que isso se complete, né? Uhum. Muito boa essa discussão. Ótimo. Obrigada. Ondina? Ondina Machado. Tá. Eu também queria agradecer, os textos foram ótimos, eu acho que vocês fizeram um trabalho muito legal de trazer o texto do Freud e dar uma pensada nos tempos atuais. E é justamente a partir disso que eu queria lançar um pouco essa pergunta a respeito desse sintagma discurso do ódio. Porque o que a gente vê, pelo menos do seu ponto de vista da psicanálise, eu acho que não só da psicanálise, mas da psicanálise tem aí sim uma especificidade do que seja um discurso, mas, de maneira geral, a gente sabe que o discurso faz laço, né? E é interessante porque como é que você fala de discurso do ódio quando no ódio você está extirpando o outro e na ideia de discurso você está falando de laço. Tem alguma coisa aí que não combina essa ideia do discurso do ódio. Agora, tem também uma perspectiva que pensar um pouco nesse discurso muito mais pela manipulação do que propriamente pela via do laço. Quer dizer, uma outra forma de laço, só que é uma forma de laço que a Paula estava lembrando, onde o objeto A não é convocado, né? Digamos assim, não é exatamente uma forma de laço, porque é um discurso que captura, né? Muito mais do que enlaça, ele captura. E eu acho que é nesse ponto que a gente pode distinguir, digamos, um discurso da maneira como está se falando sobre o discurso do ódio, porque não há discurso pelo ódio, e pensar nesse ódio como um elemento que entra instigando, estimulando a destruição do outro, como vocês trouxeram muito bem. Mas é uma destruição onde... porque a ideia do... O que o discurso faz? O discurso ele possibilita a metabolização do individual, né? Inclusive, nos 4 discursos, o que a gente vê é isso. O objeto A é uma maneira de alguma coisa muito singular, né? Ser metabolizada e ir ao público, e ir ao outro. Então, tem uma função aí, essa ideia do discurso positivo discursivo, ele tem essa possibilidade. Então, com relação ao ódio, seria uma maneira de metabolizar o ódio. O que a gente vê em termos de discurso do ódio hoje em dia, eu não sei se é exatamente nesse sentido que a gente usa. Eu acho que é mais no sentido de
de criar essas identificações imaginárias, essas identificações pela via do eu, e o eu, ele sempre tem razão, né? O eu é o dono da verdade, né? O eu não se deixa furar, a gente sabe disso na clínica, né? Como é que o manejo disso é complicado, e o eu, ele nunca vai ficar satisfeito. Então, não tem gozo que dê conta de uma, digamos, uma constituição subjetiva que é tão arraigada, tão agarrada ao eu. E aí também tem uma outra coisa interessante, porque vocês estavam falando sobre o capitalismo. Eu não sei exatamente sobre o capitalismo, porque eu sei que tem várias formas de capitalismo, mas eu não sei fazer essa diferença assim tão claramente. Mas, com relação ao neoliberalismo, a impressão que dá, e não só a impressão, mas pelas coisas que eu leio, é que é muito mais do que propor um modo econômico, financeiro, é muito mais quase que criar uma subjetividade, entendeu? Orientar a subjetividade da época para esse ponto de segregação que é radical, que é o da destruição, né? Porque, enfim, eu teria outras coisas para falar, mas eu não quero me estender, que é com relação à possibilidade que a gente tem nos coletivos de apresentar esse furo, de apresentar vem cá, mas isso que você diz que quer é realmente o que você quer, entendeu? Alguma coisa que você possa, em vez de lidar com o eu em bloco, né? Furar um pouco esse narcisismo, digamos assim. Mas eu queria mais entender essa discussão a respeito do que é o discurso, do que é o ódio, até que ponto a gente pode falar em discurso do ódio, pelo menos sob o ponto de vista desse dispositivo, como a gente lida, né? Obrigada, Andina. Bom, como bem lembrou a Marícia, isso aqui é o início de um trabalho que a gente pretende levar e realmente até as jornadas, então aqui nós não estamos pensando em encontrar respostas, nós estamos querendo muito mais levantar questões. Então, eu vou voltar agora para a Cristiane e a Cristina, depois eu passo para as questões do chat. Vocês querem comentar alguma? Porque está tomando um caráter assim um pouco de conversação, mas vocês podem... Deixa eu falar só um minutinho, que é rápido. Tem gente na sua frente, mas... Então tá. Vocês querem falar, Cristiane e Cristina? Vai, Cristiane. Acho que talvez você possa falar. Eu acho que são questões mesmo para a gente poder estar pensando, se debruçando, né? Mas eu acho assim, quando eu ouço essa coisa, né, do discurso do ódio, né, eu acho que é mais pela via mesmo da segregação, disso que, né, assim, de utilizar, né, uma certa violência, né, um pouco por aí, né? Assim, eu acho que é um discurso que é feito que você hoje se autoriza sempre teve questões, né, assim, de feminicídio ou de misoginia, mas olha o que a gente vê hoje, né? Assim, o que está sendo promovido aí, né, contra os negros, contra os homossexuais, né? Assim, então acho que tem alguma coisa assim, nesse discurso, né, que promove o ódio na medida em que as pessoas se autorizam a promover essa violência à luz do dia, né? Eu não estou dizendo que isso nunca existiu, sempre existiu, né? Mas eu acho que tem um a mais aí, eu acho que tem um excesso, tem algo que fica mais autorizado, né? Então, assim, é nesse sentido, né? Antes havia coisas assim mais demarcadas, hoje é generalizado, né? Como se uma coisa aí não fizesse, né? Não pudesse conter, né? Algo civilizatório, que a gente sabe também, né? Como acho que a Cristina pontuou isso muito bem, né? Assim, tem algo que a civilização também não dá conta, né? Então, mas enfim, eu acho que é um pouco algumas ideias aí
estou lançando para ver o que vocês acham. Né? Eu sigo um pouco com a Cristiane nesse sentido. Eu acho que é porque não há as coisas estão mescladas, né? Quer dizer, não é claro que o ódio não vai fazer discurso, né? Mas um discurso pode veicular ódio que promove enfim, até a formação da matilha, né? Enfim, o gado se torna matilha, né? Produz aí essas formações de massa, né? Que eu acho que se alimenta muito assim de a Maria Rita Kell, ela trabalhou muito, eu acho que ela foi muito perspicaz assim, em trabalhar essa noção. Ela, enfim, tem coisas questionáveis, todo mundo sabe, mas assim, nesse ponto da questão que ela trabalha, por exemplo, a questão do ressentimento, eu acho uma coisa importante que eu acho que vai dar conta, vai responder, pelo menos em parte, a esse fenômeno que ocorreu, desse desavergonhamento, né? Assim, é claro que a civilização, de alguma maneira, ela se sustenta nesses diques, né? No sentimento de culpa, na vergonha, né? E houve um desavergonhamento, né? Quer dizer, coisas que ninguém falava, só falava boca pequena, falam agora às claras, né? Então elas se autorizam a falar coisas que, enfim, né, há pouco tempo talvez não pudessem ser suportadas de serem ouvidas, né? Então tem alguma coisa que saiu aí do campo da civilização, né? Desses diques freudianos, né? Da vergonha, da culpa e tudo mais. Exatamente. Né? E tem a questão quer dizer, e aí a questão do ressentimento, quando ela toca nisso, ela está falando, ela está lembrando, e é uma coisa que responde muito pelo que você vê pelo discurso popular, né? Quer dizer, não se trata dos ricos que apoiam regimes autoritários, isso aí são os interesses dele, mas como é que se arrebanha a massa, né? Arrebanha a massa um pouco tocando nesses pontos em que elas, por exemplo, foram encantadas pelo discurso neoliberal, não todo mundo deve ter sucesso, todo mundo deve ser empreendedor, todo mundo, né, todo mundo pode chegar lá, basta trabalhar, basta querer. Isso não acontece, as pessoas estão reduzidas à miséria, à fome, à mesma fome e tudo mais. Isso gera um ressentimento, né? E, quer dizer, e com a queda dos significantes paternos, né? com a vaporização do pai, quer dizer, se um líder ocupa isso e levanta justamente pelo ódio, localizando o inimigo, esse ressentimento ocupa um lugar social, né? Quer dizer, o lumpesinato brasileiro, que cresceu muito, as pessoas sem emprego e tudo mais, essa voz faz ressoar aí, vamos dizer assim, os deuses obscuros, né? Que de alguma maneira o Lacan falava, né? Aquilo que não se civiliza, né? Essa vontade pura de gozo, né? Então eu entendo um pouco por aí, sabe, assim, nesse sentido, né? Então, quer dizer, quando fala do discurso do ódio, é no sentido do discurso que vai tocar esse sinete, sabe, assim, há alguém que é culpado da nossa miséria, né? A judeus contemporâneos, né? Judeus no sentido da figura que encarnou, né? Freudianamente, que eu digo no tempo, né? No tempo dos textos freudianos, esse grande culpado do mal que assolava o planeta, né? O planeta Europa, né? Nesse sentido, né? Tá bom, obrigada, Cris. Então, olha, eu vou passar um pouquinho então aqui, porque eu tinha anunciado antes para os comentários do chat, e depois eu volto a vocês e aí eu passo para as últimas perguntas. A Renata Mendonça, provavelmente pelo tempo, foi relativa a uma pergunta da Ana Lutherbach. Ela diz: qual a função do coletivo que difere... Ótima pergunta. Qual a função do coletivo que
difere dessa massa vista no dia 7 de setembro. Depois, Luiz Balbi disse: o próprio PT distanciou-se da bandeira dos trabalhadores para assumir a luta identitária? É uma pergunta. A Maria Silvia Hanna pergunta: o direito ao gozo levaria necessariamente ao empuxo ao gozo? Eu acho que sim, viu, Maria? Eu penso que sim. A Renata Mendonça volta a dizer que acho que não ficaremos fora da segregação nem fora do identitarismo, mas a aposta na psicanálise enquanto atenta a isso pode fazer uma função quando isso aparece. Acho que isso já surgiu aqui, especialmente a gente falando da sustentação do lugar do objeto, né, da diferença absoluta do resto, da consequência a isso, né? A Sandra Viola pergunta: a questão é relativa ao porquê de tanta captura das massas como em 7 de setembro, né? Essa pergunta eu acho que a Cristina meio que acaba de responder aí. Pois é, eu também acho. Eu fiquei bastante impressionada, né? Eu acho que eu fiquei chocada, né? De como o que está rolando, o que está capturando, porque eu nunca imaginei ver uma multidão daquela, a despeito de todas as travessuras. Então, aí em seguida, a Andréa Neves fala consumir para existir, depois a Inês fala em talvez seja algo como uma gangue do ódio. Eu acho que você está fazendo uma diferença, né, Inês? Eu acho importante, assim, porque há coletivos e coletivos, né? Então, eu acho que a gente separar, por exemplo, um coletivo de uma massa que tem esse caráter um pouco de gangue ou de esse núcleo obscuro, né, da lei, é praticamente aquilo que une todos, talvez não possa ser chamada da mesma maneira um coletivo, por exemplo, que busca, sei lá, valorizar certos traços ou certos valores, enfim, né, sem um projeto segregador, né? Bem, aí Andréa Neves diz: lendo o economista austríaco, ele trabalha relacionando o fortalecimento do nazismo com a Grande Depressão de 29. O descontentamento não nomeado da depressão financeira capturado pelo discurso que responsabiliza o outro como causa. E Maria Silvia: o ódio, uma das paixões do ser. Quando se fala em discurso do ódio, de que estamos falando? Creio que vale a pena precisar essa expressão. Eu acho que esse é um trabalho que pode ficar, porque eu acho interessante essa questão que a Andina levantou, né? Quer dizer, discurso. O discurso tem 4 para nós, pelo menos psicanaliticamente. Efetivamente só tem 4. Eventualmente, talvez o ódio possa estar agenciando, não sei, a gente vai ter que pensar nisso um pouco e talvez precisar isso um pouco melhor mais adiante, até as jornadas, né? Ainda é possível levantar a mão? Eu não sei quem é que está perguntando aqui. Levante sim, que acho que a gente tem. É o Marcos, tá bom, já levantou ali. Cristina colocou muito bem que veicula o ódio e transforma o gado em matilha. Bom, eu vou ter que parar aqui agora porque já tem várias mãos levantadas, senão a gente não vai conseguir ouvir essas pessoas. Eu acho que pelo tempo, eu vou ter que terminar aqui na Ruth, voltar para as duas, para a Cris e para a Cristiane, para a Cristina Dubio e Cristiane, e se der tempo eu ainda leio aqui as últimas falas do chat, tá? Porque já são 9h24. A gente vai avançar um pouco porque a gente perdeu um tempo, né, com a questão do Zoom, então a gente avança um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, o próximo é o Cleiton. Cleiton, a palavra. Tentando abrir aqui, desculpa. Eu não consegui. Bom, boa noite, gente. Eu queria partilhar um pouco de alguns pontos que estão sendo discutidos, voltando a essa questão que a Ana trouxe, Marícia também tocou, Inês. Bom, de uma maneira geral, né, é claro que a gente tem que fazer uma separação entre o que é na experiência analítica e o que é o campo dos coletivos, o campo político,
da sociedade, né? Então, é óbvio que, do ponto de vista da experiência analítica, nós não vamos esperar um identitarismo, uma aposta no identitarismo. Mas, no campo político, mesmo que em termos temporais, né, provisórios, é uma questão importante. Por quê? Porque, do ponto de vista do social, não existe não identidade. Nós estamos numa escola brasileira de psicanálise. Isso é um tipo de identidade, não é? Isso é uma atividade para psicanalistas e quem se interessa por psicanálise. Então, no espaço coletivo, no espaço político, sempre vai haver identidade, sempre vai haver o identitarismo, porque é o identitarismo que pronuncia uma voz. Se não tiver uma voz, essa voz se apaga, ela não existe. Então, quando a gente diz que não é identitarismo, ou condena como se o outro fizesse identitarismo, a grande questão é quem é que diz que não parte de uma identidade, né? Nesse sentido, eu também gostaria de chamar a atenção, que me parece importante o tema do coletivo, não tanto em relação apenas ao individual, mas, de novo, em relação à dimensão política, não é? E em relação ao universal. Então, se eu for pegar, parece que a Undina fez um comentário como se fosse uma questão clínica, né, dizendo como intervir para furar o coletivo. Eu acho que o importante para falar de coletivo, fora do campo da experiência analítica, é como que o coletivo pode furar o universal. Né? Na medida que a política vai se valer de universais, o coletivo aparecendo e se marcar uma dimensão de identidade que tem a voz, ele pode furar universal, fazendo aparecer algo do objetuar, algo da letra. Né? E, por último, eu concordo que o ódio não faz discurso, se a gente pensar os 4 discursos. Né? Ele não faz laço social. Mas, se a gente pensar discurso enquanto prática social, prática institucional, o ódio faz discurso, sem sombra de dúvida. Né? Se a gente for pensar que os nazistas, quando quiseram dar uma estrutura institucional e governamental à segregação e ao racismo, foi buscar nas leis americanas. Ou seja, o segregacismo, o racismo estava escrito na lei americana. E os nazistas se basearam na lei de um país que se diz marcado pela liberdade. Ou seja, isso faz sim, o ódio faz discurso, há discurso de ódio. E talvez, é claro que o capitalismo e o colonialismo não pariram o ódio, mas eu acho que hoje, no nosso tempo, o discurso de ódio é filho primogênito do capitalismo e do colonialismo. Ótimo, Cleiton, muito bom. Só acrescentando ao Cleiton, a Marie-Helene Bruce, só rapidinho, só acrescentando ao Cleiton, a Marie-Helene Bruce coloca exatamente a guerra como um fato de discurso, a própria guerra, né? Quer dizer, ela tá dentro da civilização, né? Marita, abre teu microfone. Foi ótimo, porque eu acho que o Cleiton falou de uma forma assim, bastante importante, interessante, o que eu estava querendo falar. Então, vou pegar outra coisa. Só uma coisa, com relação a essa questão do que estava se falando antes sobre o coletivo, a gente tem que tomar cuidado para que, de uma forma inadvertida, não apareça que a psicanálise, de alguma forma, não vai contra avanços sociais, que só são levados adiante por coletivos. Então, isso eu acho que é fundamental. Verdade. Mas vou mudar. É fundamental. Eu vou mudar aqui o rumo da prosa. Eu acho que foi a Ana que perguntou sobre a questão do impulso ao gozo, e se o direito ao gozo e se isso implicaria no impulso ao gozo. Eu não sei, quer dizer, de alguma forma, sim, porque, afinal de contas, acaba se gozando, mas a gente também observa que, com esse direito ao gozo, há um recrudescimento das inibições.
Então, que evidentemente há um gozo na inibição, mas é um gozo de outra ordem. Como também, lembrando o livro do Romildo, quando ele fala da nossa época como uma época das obsessões, né, por conta até do tal do direito ao gozo, do objeto no zênite, mas, enfim, o que a gente observa também é um recrudescimento do comando superegóico, de uma tentativa da lei de ferro. Então, há um retorno à lei de ferro, onde de que maneira que a gente pode pensar o gozo é o mesmo? Eu acho que não. Ótimo, Sarita. Obrigada. Boa pergunta. Ângela Negreiro, por favor, abra seu microfone. Oi, bem rápido. Eu vou introduzir um significante novo que eu ouvi numa entrevista com algumas mulheres líderes, eu não vou poder precisar, tá? Algumas mulheres líderes da Europa falando de dirigentes políticos, tipo o nosso presidente, né? Então eu estou pegando aqui vamos dizer, primeiro, o encantamento do eu, que é uma coisa, e a outra coisa que é a palavra captura, tá? E essa mulher falava de algo que era preciso muito trabalho dos coletivos para evitar que a Europa fosse dirigida por rufiões, tá? Então, essa expressão rufião me chamou a atenção, né? Vamos dizer, são animais, cavalos ou bois, que são, de uma certa forma, não podem reproduzir, tá? Eles não têm sêmen, tá? Mas eles são usados para localizar as fêmeas no cio, tá? Para depois, então, entrarem os reprodutores, né? Então, eu vou só deixar isso aí conosco, porque eu acho que isso vai no âmago dessa questão do gozo, né? Embora o exemplo seja de animais, né? Mas também rufião é usado para um agenciador de mulheres, tudo isso. Mas, enfim, é uma coisa que me chamou a atenção, tá? E o imbrochável, junto com o imbrochável, tá? Só isso. Obrigada, Ângela. Marcos. Mas eu queria só comentar direito ao gozo e do impulso ao gozo, que eu acho que até merece, sim, a gente se debruçar mais sobre isso. Mas quando eu penso que tem a ver, eu penso sim nessa questão do super-eu. E me lembrei do Miller, né? Quando ele fala que o declínio da função paterna no mundo contemporâneo, a oferta dos objetos, né, de consumo que empurram imperativamente ao gozo, né? E o quanto que aí há o domínio do gozo funcional sobre os ideais da civilização. Pensei naquele matema que ele coloca, o A sobre o I, né? Então, aí tem, sim, uma certa... o empuxo ao super-eu, né? Então, sim, eu acho que eu não vou assim, conseguir falar de toda a articulação teórica aqui, mas eu acho que conduz a isso, sim, a esse certo empuxo ao gozo, um certo algo assim disso que é marcadamente, né, goze, imperativamente goze. Todos temos que gozar a qualquer preço com esses objetinhos que nos são oferecidos, né, porque enfim, a forma de lidar aí. Ninguém quer ser com a angústia, né? Eu vejo um pouco por aí. Obrigada, Cristiane. Marcos. Vocês me ouvem, desculpa, mas a minha câmera está louca aqui, eu não consigo fazer ela aparecer, ela vai e volta, eu vou falando, vai no escuro mesmo, se for o caso. E para dizer, eu ia tentar só ir para um pouco, marcar o que o Cleiton falou no final e onde Ana falou no começo, é que a gente fica muito assustado, e com razão, com a questão de vida ou morte atual do fascismo brasileiro e desse fenômeno. Mas a gente tem que lembrar que a causa dele, ou pelo menos uma causa desencadeadora, uma origem,
o neoliberalismo, é a maneira como essa ideologia quase religiosa está em todo lugar, em todas as classes, em todas as mentes. Que a destruição dos direitos trabalhistas, que a manutenção de uma desigualdade escravagista, tudo isso não é causado pelos fascistas. É outra coisa. E a gente tem todo um trabalho para fazer muito difícil nesse lado, que é, ao mesmo tempo, tentar pegar isso do ponto de vista da subjetividade, então, uma subjetividade neoliberal, que faz com que alguém realmente acredite que é melhor ser empreendedor, microempreendedor social, do que trabalhador. Isso a gente tem que ralar com essa ideia e tentar entender que o gozo do capitalismo ele é amparado por essa ideologia levemente religiosa que casa bem com alguns ramos protestantes. Essas coisas a gente é necessário porque a gente sente que para resistir a isso precisa de um trabalho coletivo, não funciona um por um, porque cada um por um é tomado pelo impulso ao gozo e derretido nos seus valores pessoais. Então, é um trabalho coletivo e nós temos dificuldade de pensar isso. Acho que a Sarita falou alguma coisa assim. A gente tem dificuldade de pensar qual é um coletivo que é congruente com a psicanálise e, ao mesmo tempo, incongruente com o capitalismo. Essa que é a uma missão também. Era isso. Obrigada, Marcos. Ruth. Oi, Márcia. Eu, na verdade, estava bem anterior, mas caiu a minha... Voltei aqui, mas que bom que... Enfim, vou tentar falar rapidamente, que já estamos no final, né? Já passou um pouco. Na verdade, é uma questão assim... Primeiro, agradecer os 2 trabalhos maravilhosos, as questões trazidas por todos, e gostaria de pensar essa questão da identificação, né? A identificação nesse sentido de que ela tem essa função de recobrir a solidão subjetiva, né? E como é que a gente poderia pensar, por exemplo, a psicanálise antissegregacionista, né, frente ao discurso capitalista, onde nós também, não só os corpos que estão segregados, jogados na rua, que são lixo, que não votam, não comem, enfim, que são restos, né, do discurso capitalista, mas que também são engolfados por ele pela promessa de gozo, como é que a psicanálise, né, e uma escola de psicanálise pode pensar-se como um anteparo a esse discurso, se ela mesma também, de alguma forma, ela é contida nele. Então, eu vejo muitas vezes, por exemplo, isso é muito comum na universidade, você tem que produzir trabalhos, e às vezes eu vejo aqui, na nossa instituição, essa produção excessiva, onde a gente fica tentando o tempo todo ser um anteparo a isso. Grande! Pelo discurso capitalista também. Então, eu acho que talvez a gente possa pensar com a escola, interpretando essas questões e esse coletivo que, às vezes, nos leva a produzir e responder ao discurso capitalista. Obrigada, Ruth, é isso aí. Em função da hora, eu vou agora passar para a Cristina Duba, que está com a mão levantada, mas a palavra é sua mesmo, e Cristiane, para a gente fazer um encerramento, né? Já são 9h38. Então, vamos lá? Se vocês querem falar primeiro. Eu posso falar? Eu vou falar logo. Vai. Então, não, eu só queria falar 2 coisas que eu fico realmente com uma questão. Primeiro, essa expressão direito do gozo. Eu não sei bem o que é direito ao gozo. O gozo existe, né? Quer dizer, o gozo aparece, o gozo se impõe. Eu não sei o que seria um direito ao gozo. Eu acho que a gente, enfim, tinha que pensar um pouco mais nisso. Por isso que eu perguntei. Essa questão, né? Agora, e a outra coisa que eu acho também é só acrescentar que é claro que enfim, a questão não se trata de um governo, né, um governo
surgiu como uma geração espontânea fascista, né? O fascismo não surge do nada, né? O fascismo é um resultado, né? Um efeito do capitalismo, né? Seja enfim, o fascismo dos anos 30, seja o fascismo contemporâneo, né? Enfim, eu acho que ele tem que ser entendido em relação ao capitalismo, né? Agora, nesse sentido, resta a gente pensar, né, qual quando, por exemplo, alguns autores, aí eu estou pensando especificamente no Humberto Eco, né? E acho que o Trotsky também fala alguma coisa nesse sentido, quando fala de alguma coisa que é um efeito, um fascismo que se dá assim, que fica guardado, sabe? Assim, um fascismo que tem a ver com o próprio efeito do sistema de produção, né, que tem sempre uma relação enfim, com as dinâmicas do gozo, né? Então, eu acho que a gente tem que tematizar isso um pouco melhor, tem que entender um pouco melhor. Acho que isso não é tão alheio a nós, sabe? Assim, acho que isso interessa a psicanálise também, porque está na ordem das pulsões também, né? Enfim, da relação com o ódio, né? O ódio de si, a expulsão dessa parte insuportável do gozo. Tem uma relação com o gozo. Enfim, é só isso. Só para acrescentar isso que, enfim, é uma questão minha, né? Uma dúvida minha, mas, enfim, um pouco foi mencionado alguma coisa que me suscitou isso. Só isso. E agradeço muito a discussão, foi ótimo. Para mim, foi muito bom. Aprendi bastante. Excelente, agradeço. Olha, à noite, então, assim, a gente agradece muito vocês duas. A gente vai ter que encerrar, tem alguns comentários ainda aqui que ficaram no chat, mas eu acho que todos puderam ler, né? Eu agradeço muito a vocês, agradeço a participação de todos. Eu acho que ficaram muitas perguntas que vão continuar nos provocando para o trabalho até as nossas jornadas. E eu queria, então, lembrar vocês de se inscreverem, aqueles que ainda não estão inscritos nas jornadas, elas vão ser muito bacanas, nesse formato que o coletivo tem pensado, que é das plenárias num dia via Zoom e de um encontro em pequenos grupos, presencialmente, num lugar maravilhoso, que vocês vão adorar. Então, se inscrevam, que vai valer a pena. E também, a gente lembrar que a gente está aceitando o que foi chamado de uma maneira muito bacana, de pequenos grãos, que serão pequenas questões, né, clínicas ou mesmo teóricas que se queira enviar, e que essas questões serão levadas para discussão nos pequenos grupos, no nosso encontro presencial. Não deixem de enviar, tudo isso está nos nossos informes. Mais alguma coisa, Marícia, que você gostaria que fosse informado? Aproveitando o nosso espaço. Sugerir o site, né? Visitar o site também, onde tem um material lá para a confecção dos grãos e do funcionamento, né? Todo um conjunto de textos teóricos importantes que tem nos servido nas nossas discussões e que estão excelentes e vale a pena serem vistos. Marícia, fale. O prazo para envio é dia 25 desse mês, é uma página só, a gente precisa de muitos grãos para fazer essa conversa acontecer. Mandem. Bem, gente, acho que a gente seguiu, aconteceram alguns outros debates, né? Agora foi a participação maior do ICP nesse momento, e acho que foi muito interessante, muito boa, e acho que a gente pode seguir. A Inês pediu a palavra. Eu fiquei pensando se não é interessante, Marícia, explicar melhor o grão, né? Eu sei que está no site, mas aproveitar o espaço, né? Quer dizer, alguma coisa que tenha a ver com a clínica, mas que toque na questão do coletivo, né?
quando o coletivo ajuda ou atrapalha uma elaboração, sei lá. Nos 3 eixos temáticos. Na verdade, a gente tem 3 eixos temáticos. 3 eixos, mas o que é o grão? Né? É uma pequena vinheta clínica ligada, nem que seja o coletivo da família, né? Da igreja, do movimento social. Se isso, qual foi a consequência, que efeitos essa inserção no coletivo teve para aquela pessoa, por exemplo, né? Um exemplo. E principalmente os impasses, né, Inês? A gente está tentando centrar os impasses que os analistas estão encontrando em suas práticas, tanto na clínica, consultório particular, quanto nas diversas práticas da cidade, que tem a ver com ou os efeitos dos coletivos nos atendimentos, ou os desdobramentos, né, que se encontra, mas principalmente os nossos impasses, né? Onde que a nossa clínica, o nosso trabalho cotidiano está sendo atravessado e questionado e que a gente precisa conversar para poder avançar. Discurso feminista, por exemplo, que é tão importante, né? O feminismo. Só estamos aqui por causa do discurso feminista, por causa do feminismo, mas como é que isso entra nas análises, né? Quer dizer, além dos as questões da escola também, né, gente? As escolas, a psicanálise também como um coletivo, né? Em toda Não, e as redes sociais, tem todas as escola primária, né? Escola de colégio. Escola e escola psicanálise, né? Do início eu já falei, estamos aqui num coletivo, a escola é um coletivo, né? Também, bom, né? Vocês vão e tem a questão da autorização, que é o 3º eixo também. É importante vocês darem uma olhada mesmo no site, que lá vai ficar bem mais claro e tem todas as instruções, mas não deixem de mandar as questões, os grãos, para a gente... fazer germinar. Para a gente germinar. Isso. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite. A gente segue. Obrigada ao ICP por esse trabalho. Tchau. Obrigada, Cris e Cristiane. Obrigada a você.